continuando na ideia da matemática financeira, a gente viu porcentagem, né, previu um pouco da regra de 3, então agora a gente vai ver a questão dos juros. Então, nas questões dos juros a gente tem juros simples e juros compostos. Qual é a diferença? Os juros simples, como o nome mesmo diz, é um juro em cima só do montante do capital que eu tenho. E os juros compostos é sempre um juro em cima do montante anterior. Então, juros simples. Se eu tenho um capital de R$3.000 no primeiro mês, então eu quero saber quanto que ele vai render se eu tiver então 30%, né, 3%, esse valor aqui, então é a minha porcentagem, o meu percentual de aumento. Então se eu tiver 3% ali de aumento, quanto que vai me render esse meu capital? Então eu sei que ele vai me render R$90. Então esses seriam os meus juros, ou me render, né, ou ser descontado, isso depende da situação. No caso, como a gente está falando de juros, então vai ter 90 ali de juros. Então se a gente pensar em um empréstimo bancário, se eu pegar R$3.000 emprestado nos juros simples, eu vou pagar então um montante de R$3.090. O montante então é a soma do capital, que é o que eu tinha, mais os juros, que é o quanto que eu vou estar agregando ali, então, em cima do meu capital. Então, R$3.090. Ali, eu tenho um capital ainda de R$3.000, os juros continuam sendo de 90, porém, já estou no segundo mês. No segundo mês, então, eu vou ter esse mesmo montante, só que mais 90. Então aqui eu somaria 90, ou multiplicaria, como está aqui, multiplicando por 2. E aí, se eu fizer somando, vou ter 3.090 mais 90, que vai dar esse mesmo valor de 3.180. Então, aqui, no terceiro mês. No terceiro mês, ali o N representando então o meu tempo. No terceiro mês, eu tenho ali aquela taxa de 0,3 ainda, né, que é um 3%. Em cima de R$3.000 continua sendo os mesmos 90. Porém, como é um terceiro mês, eu vou somar então os 90 com 3.180, que vai me dar 3.270. E assim eu vou fazendo até chegar então 24 meses, ou 2 anos. Então uma coisa que é importante de lembrar é que a taxa percentual e o tempo, eles precisam estar na mesma ordem de medida. Se o meu percentual está em dias, se ele vai aumentando diariamente, então o meu tempo eu vou contabilizar diariamente. Se o meu percentual de juros tiver em mês, então a minha contagem de tempo vão ser meses. Então aqui eu tenho que, se forem então 24, então eu vou sempre só alterar aqui, porque esse aqui foi vezes 1, aqui vai ser vezes 2, sempre de acordo com o tempo. Aqui foi vezes 3, então seguindo essa mesma lógica, eu vou multiplicar então por 24. E aí eu vou ter um saldo de 5.160. Nessa ideia, então eu tenho que N é o meu tempo, C é o meu capital, e aí eu tenho que a taxa vezes o capital vai me render os juros, e eu sei agora que o capital mais os juros e o tempo vai me render então o meu montante. Então essas são as fórmulas, né? A fórmula que eu uso para então representar juros simples. Então a fórmula dos juros vai ser igual a taxa vezes o capital.
A fórmula do montante vai ser capital vezes 1 mais I vezes N, que sendo N o tempo, que é o tempo que vai ser agregado, né, quanto tempo que esse capital ele vai ficar aplicado. O I é a taxa, né, quantos por cento que vai estar sendo aumentado, então isso. E o capital é o quanto eu vou estar aplicando. E o montante é o meu valor total que eu vou ter ao final, então, da minha aplicação. Tá? Então aqui só, de novo, a fórmula para poder a gente lembrar, porque o montante é igual ao capital mais os juros. Então agora a ideia de juros compostos. Então a gente vai usar a mesma tabela. Porém essa, né, a gente vai perceber uma grande diferença. É o mesmo capital, os mesmos 3 mil reais. A taxa de juros também eu alterei, né, para 2,5 para poder ficar mais fácil para manipular os meus valores, né, então 2,5%. Ali, essa porcentagem eu já transformei ela em um número decimal, porque as porcentagens nos nossos juros compostos, né, na parte de matemática financeira, a gente usa sempre em decimal, a gente nunca usa a porcentagem como símbolo, né, a referência de porcentagem. Então eu tenho ali, se eu tenho um capital de 3 mil reais, a juros de 2,5% ou ali no decimal 0,025, então eu tenho um juros de 75. Somando os juros com o capital, então eu vou ter um montante de 3.075. Isso para o primeiro mês. Agora eu tenho no segundo mês. Quando eu vou no segundo mês, diferente do juros simples, que é sempre em cima do mesmo capital, não, é sempre em cima do montante. Então, o montante inicial vira o meu capital e aí eu volto a calcular tudo de novo. Então, o 3.075 vira meu capital. Então, o 0,25 continua mantendo aí, porque a minha taxa percentual eu não mudo. Então, eu só estou mudando então o meu valor do capital. E aí, então, os meus juros eles vão aumentar. Vão ficar 76,87. E aí eu tenho então, somando os 3.075 mais os 76,87, 3.151,88. E isso vai acontecer todas as vezes, durante todo o tempo, né, que eu tiver então essa aplicação. Então, a mesma coisa, meus juros aqui, o meu montante aqui, ele vira meu capital, eu tenho um outro valor para juros e aí tenho um outro valor para montante. E isso sucessivamente. E aí como que determina então essa fórmula? A gente determina essa fórmula sendo que o capital sempre vai estar, esse valor aqui do montante, ele vai repetir lá no capital. E aí, tendo isso se repetindo, eu vou ter uma potência aqui. E essa potência é o que vai me dar, então, a minha fórmula dos juros compostos. Que eu vou mostrar aqui para vocês, então, a fórmula. Montante vai ser igual a capital vezes 1 mais I elevado a N. E aí a gente tem, então, o gráfico, né, da função aqui, que representa, então, os meus juros.